Então, eu sou a professora Lívia Gomes e no episódio de hoje eu vou dar para vocês todos os pulos do gato do entendimento clínico do melasma e a diferença, de características básicas entre melasma, melanose, cloasma, o que a gente pode fazer para identificar o que é de tratamento coadjuvante médico e o que pode ser tratado por todos os profissionais da área não invasiva, como único protocolo ou como protocolo complementar da classe médica. Saber em que mato está leando, é muito importante para a tomada de decisões e para o correto protocolo. Então, mais uma vez, a gente precisa entender a causa primária, acessar-se de informações corretas para uma tomada de decisões, de protocolo, de uso de eletroterapia, de uso de laser e de LED, de ácidos, de qualquer outro mecanismo de maneira correta, Nós vamos implementar agora o nosso episódio tratando de melasma e espero que vocês curtam bastante material preparado com muito carinho. Hoje a gente fecha a primeira etapa da nossa maratona, Para quem está chegando hoje e não ficou sabendo dessa maratona, ela começou semana passada, na segunda-feira. Nós fizemos aí praticamente 2 semanas lindas. E o que as pessoas mais confundem quando a gente vem com o tema melasma, quando a gente vem com a abordagem melasma? As pessoas confundem as diferenças entre melasma, melanose, cloasma, melanose e mancha senil, de uma maneira geral. A questão também das efélides e sardas, confundem a causa primária, sequela de acne, pós-traumática, confundem a questão também de identificação de ceratoses ou queratoses, Então nós vamos falar um pouquinho, logicamente que a gente tem aqui esses encontros para fazer um resumo de raciocínio clínico, não dá para aprofundar tanto quanto nós gostaríamos, mas é aí uma grande oportunidade de discutirmos temas que estão tão presentes e muitas vezes ainda um pouco mal interpretados. Como vocês sabem, eu venho elencando essas diferenças para poder montar protocolos inteligentes, Não só os protocolos que eu vou ensinar a vocês, mas os protocolos que nós usamos nas clínicas. E a gente tem uma vasta variedade de princípios ativos, As indústrias investiram bastante nessa questão do clareamento de melasmas e manchas de uma maneira geral, de alterações chamadas hiperpigmentações, que é aumento de produção de melanina. Todavia, às vezes a gente tem um arsenal fantástico para trabalhar, mas não está sabendo elencar o momento certo de cada coisa. Então, eu acho que tudo isso parte da parte de entender melhor o melasma e o seu comportamento, até mesmo para entender o porquê e o como as luzes terapêuticas, lasers e LEDs vão conseguir de uma maneira muito objetiva e muito funcional ajudar vocês aí no cotidiano clínico, do controle e do gerenciamento do melasma. A gente costuma dizer que melasma ele não tem cura, Ele está caracterizado como uma doença cutânea e que precisa de equipes multidisciplinar para a total abordagem dele, de maneira fisiológica. Todavia, o entendimento daquilo que nos cabe, que é a pele e seus anexos de maneira não invasiva, ou às vezes de média invasividade para alguns profissionais, às vezes fica muito de difícil trato no sentido de identificação e em que fase aquele melasma está, como interagir fisiologicamente com esse melasma, Então a primeira coisa que nós vamos fazer é quebrar o paradigma da falta de identificação do real problema naquela região. Porque a gente também, por vezes, tem a olheira melânica, em nossas clientes, e às vezes a gente tem produtos específicos para tratar melasma que podem ser, sim, otimizados na olheira melânica. E eu quero ver se uma das aulas que a gente programa para o nosso seminário é sobre olheiras, que é um tema ainda muito pouco interpretado de forma correta, Que é a identificação para, então, uma abordagem de tratamento de olheira e rítides, ou seja, o envelhecimento da região dos olhos, o que pode, o que não pode, quais são os limites, o que nós não podemos fazer. Então, isso também é um tema para o nosso
seminário que vai ser uma grande novidade, que eu vou contar tudinho para vocês nos dias 30 agora de abril e 3 de maio, que são as nossas lives de fechamento dessa nossa maratona, tá? Segunda etapa, onde nós vamos, depois dessas, iniciar então os nossos seminários direcionados. E eu acho que vocês vão curtir muito, porque tem muita coisa boa para acontecer. Nós vamos entender melhor sobre a dinâmica de diferenciar melasma, cloasma, efélide, sardas, melanose solar e mancha senil. As dermatites de contato, que muitas vezes elas não são tratadas, algumas das coisas que nós vamos falar não são da área da estética não invasiva, são da área dermatológica. Mas é muito importante nós sabermos identificar o que está de errado ali para o encaminhamento para o médico, tá, gente? Então não quer dizer que porque eu estou falando aqui que nós vamos poder tratar. Os lasers e LEDs têm uma aplicabilidade clínica funcional espetacular. Então a minha cliente está com dermatite, que é uma das causas primárias que podem ocasionar aí manchas, né, hiperpigmentações na pele. Eu quero que vocês saibam que a gente tem uma ferramenta fantástica coadjuvante dentro da nossa clínica, que é o uso da fototerapia. Então, às vezes a cliente já está tratando com a médica, se ela não está, ao identificar a dermatite, a gente precisa orientar a procurar médico, porque existem fármacos específicos e identificação de que tipo de dermatite é aquela, né, para a causa primária ser identificada pelo médico. E após o diagnóstico e iniciação do tratamento, nós podemos usar lasers e LEDs como coadjuvantes, como na consequência inestética causada na pele por conta dessas dermatites, tá? Então não confundam tratar dermatites, que isso é da classe médica, com poder auxiliar na consequência inestética. Muitas vezes a gente tem clientes queridas que nos procuram, eu tô manchando e acha que é simplesmente o sol, e às vezes elas têm dermatite de contato, principalmente, que deixam, né, sequelas inflamatórias e escurecimento da pele. Então a gente tem que saber identificar tudo. Tem muita coisa que é hormonal, tem muita coisa que não é, que é inflamatória. Então a gente tem aí, principalmente no melasma, características que podem ter fundo múltiplo ou uma causa primária óbvia, né, que pode ser as disfunções hormonais, em conjunto, né, ao excesso de exposição solar, mas também pode ser inflamações crônicas por tratamentos diversos que essa pessoa... Então, por isso que a ficha de avaliação clínica, muitas vezes da estética, ela vem pedindo informações, você pensa, mas eu não trato isso, né? Mas ela te pede as informações para que você tenha linhas de raciocínio. Às vezes a gente interpreta muito mal as fichas de avaliação clínica. E tem pessoas que têm grande dificuldade em realizar uma anamnese, uma realização de investigação, né, de todas as possíveis causas primárias, das consequências que nós estamos tratando na pele e seus anexos, tá bom? Então tomem muito cuidado com essa questão de saber identificar, de fato, o que nós vamos tratar, ok? Então, dentro do melasma mesmo, a gente vai discutir um pouquinho sobre cicatrizes de acne, né? Sobre a questão do dano solar, sobre as inflamações crônicas, sobre a questão também muito comum, né? Que é a descompensação hormonal. Muitas pessoas me perguntam assim, professora, a gente pode ajudar alguma coisa o nosso cliente que tem vitiligo, que é uma hipocromia, né? Que é a falta de produção de melanina. Gente, vitiligo, todo mundo sabe que vitiligo é genético, é hereditário, tá? E que nós não podemos tratar porque não é da nossa área e não tem cura. Todavia, a gente sabe que há um ressecamento dessas áreas, né? Há todo um fundamento psicoemocional que a gente pode ajudar, né, ao tocar uma alma humana sendo outra alma humana. Então, essas pigmentações, essas discromias e de uma maneira geral, com hiper e com hipocromias, são coisas que a gente tem que entender melhor para conseguir fazer uma abordagem mais assertiva, tá bom? Bom, vocês sabem que eu procuro sempre buscar de uma vivência clínica. Uma das coisas que me fez emergir de fato dentro da estética foi o meu melasma. Então, eu sou portadora de melasma, não tenho orgulho em falar disso, mas só quem tem melasma sabe o quanto um melasma te custa, né, de qualidade de pele ao tratá-lo. Então, a gente muitas vezes recebe muito tiro, porrada e bomba para o tratamento de melasma
e na maioria das vezes os efeitos rebotes, tão famosos, efeitos rebote inflamatórios, poderiam ser evitados, né? Porque o entendimento fisiológico às vezes está mal interpretado. Então eu quero ser para vocês, na live de hoje, na aula de hoje, uma ferramenta de mudança com relação ao olhar e a identificação que vocês vão passar a ter para o tratamento de melasma e suas, né, derivações. Quando a gente fala melasma, todas as vezes que a gente identificar que é de fato um melasma, o tratamento multidisciplinar, né, com principalmente dermatologistas e ginecologistas, tem que ser levado em consideração. Ok, gente? Porque não dá, sendo um melasma, para tratarmos ou gerenciarmos sozinhas. Então, é uma das coisas também que a gente vai discutir, né, no tema de hoje. As ceratoses ou queratoses tem a seborreica, né, que é uma classe que a gente chama de sebáceas, né, que vai ter descamação, prurido e pode evoluir para uma verrucosa, uma lesão que você vai precisar de uma ajuda médica. Então, é importante vocês saberem identificar essas hiperplasias que são benignas, não são malignas, mas que não faz parte do tratamento da área não invasiva. Então, sempre que você visualizar características, são características bem marcantes, né? Desse tumor cutâneo, é um tumor benigno, mas é um tumor. Então, toda vez que você identificar, é necessário pedir a cliente que procure uma dermatologista, tá? Porque muitas vezes essa glândula sebácea trabalhando aí de maneira errônea pode trazer aí grandes problemas. E para se diferenciar de processos acneicos, né? Como é que eu vou saber se é uma ceratose ou se é uma acne? A ceratose ela é bem mais plana, é um cisto mais plano, quase na altura da pele e às vezes pode apresentar asperezas, mas o prurido é sempre identificado. Aí nós vamos ter as ceratoses actíneas, tá? Que são pré-malignas. Então, por isso que é uma identificação ao ver que tem alguma característica diferente da que a gente tem costume de lidar, é interessante enviar para a classe médica, tá? Para correto diagnóstico. Mas eu tô falando isso para vocês que muitas vezes a gente se depara com pequenas lesões e não sabe identificar, né? E nós somos profissionais da área de saúde responsáveis por isso também. E não saber identificar não quer dizer que é uma falha, quer dizer que você precisa de outras classes coadjuvantes. E essas lesões pré-malignas, que são as ceratoses actíneas, elas são danos no DNA. Então fogem a nosso poder medicamentoso, no caso, a gente não tem como fazer nenhum tipo de interação medicamentosa. Então a gente tem princípios ativos tópicos e algumas classes injetáveis que não vão conseguir conter, né, esse tipo de lesão. E elas podem evoluir, se não tratadas, né, para epitelioma, que é um câncer, né, epimolecular. Então a gente precisa saber, ao identificar, não é fazer diagnóstico, mas é durante a nossa avaliação, ao identificar, encaminhar para a classe médica. A primeira fase dela, ela é uma pápula que fica descamando. Então, por isso que ela fica num plano, né? Enquanto placa quase no mesmo plano da pele, e ela apresenta descamação. Então, às vezes, quando a gente for fazendo uma avaliação clínica na cliente, precisa verificar isso com calma para identificar. Ela tem bordas definidas, bem definidas. Eu, inclusive, tenho uma aqui, né? Que é bem pequenininha, e uma no meu colo. Não é necessário, no caso, cirurgia por enquanto, mas em uma evolução tem que fazer cirurgia, tá? São mais ásperas e podem inflamar. Então, podem ter épocas que elas estão bem baixinhas, quase que uma manchinha mesmo na pele, e épocas que elas podem sofrer mutações. Então, tomem muito cuidado, porque tem gente que não sabe identificar e trata, joga ácido e trata como fosse melasma. Isso é um grande perigo, tá bom, gente? Eu não tô aqui querendo apavorar ninguém, só orientar adequadamente vocês, porque muitas vezes a gente faz cursos, e já aconteceu comigo, onde as pessoas não querem falar sobre esse assunto, porque às vezes julga, né? Está fora do tema, mas está
totalmente dentro do tema. Todas deveríamos estar, assim, afiadíssimas nesse assunto, ok? Eu aqui tenho um papel social de alertar sobre nossa necessidade de aprofundar conhecimento, tá bom, gente? Entrando no nosso tema de hoje, que é o melasma em si, nós vamos ter essa hipercromia sendo tratada de uma maneira ampla com manchas, né, grandes, geralmente na face. Então, 90% dos casos estão presentes na face, em tons acastanhados, né? Alguns em formato asa de borboleta, outros específicos em buço, placas em áreas específicas da face. Algumas pessoas dão só nessa região malar aqui, ó. Então, a gente tem vários tipos de melasma acontecendo aí, no sentido que se a gente pode classificar como tipo, né? Mas várias características de melasma acontecendo aí numa face. Então, nós vamos ter o cloasma, que é quando a pessoa está grávida, né? A mulher está grávida e ela desenvolve as primeiras alterações pigmentares na pele por uma questão de proteção, e nós vamos falar bastante sobre isso hoje, o porquê que a pele faz todo esse diagnóstico, o porquê de verdade o melasma acontece. Então, para chegar lá, a gente tem que entender que há uma história por trás disso, que a gente precisa identificar. Eu nunca vou trazer um assunto para vocês o qual eu não consiga ajudá-las no cotidiano clínico, tá? A segunda coisa que a gente já está cansado de saber, que é uma predisposição genética, miscigenação de raças, então, um negócio que acontece muito aqui no Brasil, então a gente tem bastante caso de melasma, além, lógico, dos danos solar, por ser um país tropical, né? As próprias sequelas de acne, então as cicatrizes de acne que acabam lesionando o tecido, acabam também propiciando aí ao aparecimento dessas hipercromias. E nós vamos ter as inflamações crônicas, que muitas vezes são pouco divulgadas ou passadas assim como sendo uma coisa comum, mas tem muita mulher que começa a usar ácidos em casa de maneira não responsável, né? De maneira não responsável, com a automedicação, vamos assim dizer, né? Compram ácidos ou pega a receita de amigas que estão fazendo algum tratamento dermatológico. Isso era muito comum a partir do momento em que a disseminação de conhecimento começou a acontecer. Mas a gente ainda, por vezes, recepciona clientes que acabam relatando, né? Com um determinado passar do tempo, com o nível de amizade e segurança aumentando, elas acabam relatando que, por vezes, fez autoatendimento, autoaplicação, por conta própria de ácidos diversos, né? Uma vez eu lembro de uma cliente minha que chegou para mim, Lívia, insistindo, né? Uma sequela muito recorrente, né? Difícil, ainda mais pele morena. Pele morena para melasma, gente, é um grande desafio. Não que outras tonalidades não sejam, mas a morena e a negra é um desafio enorme tratar melasma, e eu vou contar para vocês o porquê que isso acontece. Mas eu me lembro uma vez que eu estava tratando uma cliente querida de pele morena, ela falou assim, aí eu falei, o que você já usou nessa pele? Né? Porque essa pele está muito reativa, ela está muito inflamatória, o que você andou passando? Aí a resposta dela foi, aqui hoje, até hoje eu lembro e acho a mais hilária. Eu passei de tudo. Se me mandasse passar cocô de gato, titica de galinha, até a placenta da minha colega, né? Eu passei porque ouvi falar que era bom. E tudo quanto é coisa que eu vejo no Google, de receitinha caseira eu faço. Eu falei, misericórdia, Senhor. Então, às vezes é nesse nível e é nesse desespero que a gente recebe as pessoas. E como eu sou portadora de melasma, eu também vivi esse mesmo desespero. Conforme eu disse para vocês, foi o que me trouxe para a estética. O meu melasma, depois da segunda gravidez, intensificou muito, né? Eu era uma lagartixa de laje para tomar sol, adorava um sol, não vou negar que amo o sol até hoje, só que na época da minha adolescência, assim como muitos que estão na minha faixa etária, né, que usavam aí o rayito de sol, quem não usou, quem nunca, né? Quem nunca passou urucum, Coca-Cola, né? E ainda jogava o blonde clareador com água oxigenada para fazer a mancha aqui, que era o pega-rapaz da época, na mecha loura do cabelo. Gente, não era loucura.
né? O famoso pelo dourado, pele bronzeada, casei até de marquinha com Marco Aurélio, sensação porinha. Mas enfim, a consequência que é o fotoenvelhecimento da minha pele, ela veio a galope e no primeiro ápice, que a gente chama, né, hormonal, que foi a gravidez da Júlia, já começou a aparecer os primeiros indícios, e a segunda gravidez, que foi a do Pedro, aí o trem pegou, eu virei o boi da cara preta. E aí eu falei, nossa senhora, e comecei a buscar. As primeiras pesquisas que eu comecei a realizar foi por causa do meu melasma, né? Falei, não. E aí comecei os primeiros tratamentos com a luz pulsada na época. E de lá eu peguei muita experiência fisiológica, né? E percebi que nós tínhamos comprimentos de ondas mais puros. E aí eu fui atrás de informações junto ao Dr. Marcelo, que na época era o único professor que a gente tinha, que mencionava um pouco da luz da área da saúde dentro da estética, e onde eu aprendi as minhas primeiras informações, ainda que na época muito vagas, né, muito sucintas, mas que me fizeram despertar sobre o uso de LEDs azuis, né, para tratamento e também de lasers terapêuticos. E aí eu fui começar os primeiros testes na minha pele. Então eu fui a minha primeira cliente, viu, gente? Que vocês saibam isso. E continuo na luta, no controle e gerenciamento dos meus melasmas até hoje e para a vida toda. Só que hoje eu consigo, toda vez que eu tenho um processo hormonal mais intenso, ou que eu tomo sol, vida social, etc., e esse melasma começa a voltar, eu tenho todo um arsenal de cuidados, né? Com a fototerapia, ácidos, anti-inflamatórios, detox, que nós vamos conversar um pouquinho durante a live de hoje. Além de tudo, né, nós vamos ter os distúrbios hormonais aí em primeira instância a serem estudados. As efélides ou sardas, muitas pessoas nos procuram dentro das clínicas para saber se a gente clareia sardas e efélides. Bom, gente, a gente sabe que a característica de identificação delas é quase 100% genética. Pode ter alguma que foi exacerbada, ou seja, escureceu com a presença do sol e o fotoenvelhecimento de uma maneira geral. Mas é uma característica mais comum geneticamente em ruivos e loiros, mas pode acontecer dentro de uma família, a pessoa não é ruiva, não é loira e tem sardas e efélides, mas pode começar a buscar no histórico da árvore genealógica dela, que você vai achar ali, com certeza, a tendência que a gente chama de tendência hereditária dela, tá? E aí nós vamos ter os episódios de castanho claro para castanho escuro, podendo diminuir a tonalidade das mesmas. Eliminá-las 100% nunca. Agora, diminuir a quantidade, né, e a tonalidade a gente pode sim, como tratamento coadjuvante, nunca como cura ou cessar os problemas. Isso daí a gente não pode vender de jeito nenhum, porque é a mesma coisa de estar vendendo uma mentira. A melanose solar, né, ou a mancha senil, essa já é de mais fácil controle, porque a gente tem a presença ali de um dano de produção de melanina, tá? Muito frequentemente pelo fotoenvelhecimento que acomete a partir dos 40 anos várias pessoas. Então, essa sim a gente pode ofertar tratamentos de gerenciamento, né? E controle. Já as sardas e efélides, a gente pode prometer apenas uma melhora na aparência, porque muitas meninas nos procuram, eu acho tão bonitinho, mas tem gente que não gosta, né? Então tem que respeitar e também respeitar o consumidor de uma maneira geral. Nós temos várias pesquisas realizadas no mercado como um todo sobre essas alterações pigmentares. O que leva a essas alterações pigmentares? Então, várias pesquisas que mostram, o melasma é um tema muito discutido na nossa classe, graças a Deus, né? Sobre principalmente as hipercromias, que é a produção aumentada de melanina. E a gente sempre discutiu e não pode deixar de elencar os problemas endócrino-metabólicos, né? Os problemas hormonais endócrino-metabólicos. Então, eu tenho uma linha de parceria para investigação disso, tá? Endocrinologistas, ginecologistas que realizam modulação hormonal e alguns dermatologistas também que tendenciam para essa área.
mas geralmente para essa área de hormônio, eu faço parcerias com endócrino ou ginecologistas que tenham aí, né, especialização nessa área hormonal. Os fatores também podem ser psicossociais, onde a gente pode ter aí o próprio estresse, né, o lugar onde trabalha, tudo isso pode influenciar a vida social da pessoa, né, no sentido se ela trabalha sob o sol, sob intensa luz. Então eu tô aqui em 2 refletores para poder ficar uma imagem melhor para vocês. Isso com certeza tem um dano. Imagina todo santo dia você ficar por horas na frente de uma tela de computador e etc. Então isso também tem que ser levado em consideração. Nós temos fatores, né, de problemas de medicamentosos. Então a gente tem melasmas, cloasma, melanose medicamentosa, que às vezes a gente tem que pedir para haver uma investigação sobre essa questão do que a cliente anda tomando de medicação aí, que podem alterar a produção de melanina. Lógico que não é a nossa área, por isso que a gente faz a terceirização. Até mesmo, como eu já mencionei, o uso, né, de cosméticos inadequados também podem acelerar, causar ou piorar. E o mais comum, que é o nosso tão conhecido fotoenvelhecimento, né? Então, por que eu introduzi isso para vocês? Porque isso aqui faz parte de uma história, de um caminho para eu conseguir fazer com que vocês entendam a fisiologia envolvida nisso tudo, tá? Bom, eu agora vou introduzir, eu estou um pouco descabelada hoje. Acho que é o tema que me deixa descabelada. Eu vou introduzir a vocês o como eu coloquei o meu estudo primário, né, e o meu estudo secundário, e contar a vocês o famoso pulo do gato, para vocês entenderem, né, melhor como tratar essas condições inestéticas enquanto coadjuvantes ou tratamentos principais aí da estética, do negócio estética de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Eu preparei para vocês a live de hoje com muito carinho. Então a gente sabe que nós temos aí uma produção natural genética, eumelanina, feomelanina. Se vocês nunca fizeram um curso de melasma, características, está passando da hora de fazer. E se já fizeram, e acredito que sim, vocês sabem que essas características vão ser sempre traduzidas, né, num processo de melanogênese, tirosinase, todo o ciclo de transformação da melanina, sendo aí carreada até as camadas mais superficiais pelos queratinócitos. Os queratinócitos são os carinhas responsáveis, né? O melanócito, que é quem produz a melanina, está lá embaixo produzindo a melanina, e os queratinócitos são responsáveis em levar essa melanina para as primeiras camadas. Então, a melanina, ela é responsável, um pigmento que corresponde a 0,5% da composição química da nossa pele. E ele está presente em nossos pelos, cabelo e cor dos olhos. Por isso que quando a gente vai identificar um fototipo, por exemplo, a gente não deve levar em consideração só a tonalidade da pele. E se ela se bronzeia ou não se bronzeia, isso é muito limitante. Nós temos que levar em consideração a cor dos olhos, dos pelos e do cabelo, tá? Então, na identificação de melanina, para o tratamento de fototerapia, laser terapia e LED terapia, é considerado o fototipo da pele 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Que é a tabela de Fitt-Parkinson. Todavia, as características de cor de olhos, pelo e cabelo também são levadas em consideração para a dosimetria. Mas hoje o nosso tema não é dosimetria. Nosso tema é a questão de identificação do melasma e como nós podemos interagir com ele, tá? Seja em qual for as características de tratamento das disfunções. Cloasma, melanose solar, efere, tudo isso que a gente já citou e que pode ser tratado. Então vamos lá. Dentro da melanogênese, né, que é o processo ali da formação, distribuição e comunicação,
a melanina, ela tem... A primeira dica que eu vou dar para vocês aqui, de todo o meu percurso, nesses anos todos de estudo, é que a melanina, ela precisa ser entendida por nós e colocada para os nossos consumidores como uma proteção. Então, ela é um pigmento de proteção. Então, ela não é vilão, ela é mocinho. Apesar de, em condições extremas, nos causar condições inestéticas, né, desagradáveis. Mas, ao tratá-la, se você não conseguir interpretá-la enquanto uma proteção, você começa agindo de maneira errada. Então, a primeira, número 1, melanina é uma proteção pigmentar. Ok? E desculpem a unha, já sabe que eu tô sem salão, sobrancelha, não vem com essa. Mas enfim, vamos focar. Eu não vou deixar de fazer uma live por causa disso, né? Quem me conhece sabe que jamais. Quando eu tenho fatores intrínsecos e extrínsecos, dentro e fora do organismo, que interferem nessa melanogênese, tá? Nessa produção de melanina, eu tenho a atividade da tirosinase exacerbada, né? Por processos inflamatórios ou por, de repente, a ação dos raios ultravioleta do sol, UVA, UVB também, né? Os hormônios que podem desencadear. E os hormônios, eles podem ser desencadeados na gravidez ou fora dela. Tem muita gente que acha que quando a gente pesquisa hormônio para tratar a questão de acne, a questão de melasma e tudo mais, ele tem que estar interligado à menstruação ou à gravidez. Nem sempre. Muitas vezes ele está ligado a tireoide e estresse, né? Alguém falou aí de falta de sono. Exatamente. Não dormir o suficiente, liberar muito cortisol, né? Faz com que haja um grande problema de cadeia inflamatória em todo o sistema pele, né? Que é o que mais sofre aí com todas as mazelas dos nossos ir e vir aí do nosso organismo. Então, nós temos os radicais livres, né? Sendo produzido em excesso por N fatores, álcool, cigarro, estresse, e aí entra aquela poluição, barará, aquele monte de características que vocês estão cansados de saber, que a gente não precisa repetir aqui, que vão gerar o excesso ou desequilíbrio do radical livre, que vai diretamente interagir na melanogênese. Então, a produção de melanina, a primeira coisa que a gente se preocupa é em conter a inflamação e em gerar resultados, né, que contenham também a ação dos radicais livres. Então, a gente tem aí o efeito detox. Então, ao invés de eu chegar com um tratamento abruptamente de quebra ou fracionamento da melanina ali existente, eu tenho que me preocupar muito mais com 3 fatores de suma importância para todo mundo que trabalha com melasma e outros, tá? É a questão da hidratação do manto hidrolipídico, porque se a gente não tiver essa camada hidrolipídica aqui trabalhando a nosso favor, se ela não tiver coesa trabalhando a nosso favor, primeiro que tudo que a gente vai usar ali de princípio ativo não vai ser suficiente, porque se a barreira do manto hidrolipídico não está íntegra, não há comunicação. Segundo, que todo o sistema pele está em defesa. Todas as células de Langerhans, macrófagos estão em sistema de defesa. Porque se o canal está aberto e não está íntegro, ela está trabalhando em inflamação crônica. Uma inflamação em cima de outra. E tudo que você coloca ali de ácido, que vai roubar mais água do tecido, lembra da nossa aula de ácido, vai entrar com o sistema de alerta da pele. Então aí a gente está suscetível a um efeito rebote imediato ou imediato, tá? Uma próxima troca de 28 dias. Então, são essas coisas, são esses detalhes que fazem com que a gente comece agindo de forma errada. Eu sei que a cliente tem pressa, eu sei que a cliente chega na saga do crepúsculo, o vale do amanhecer, sempre, né, gente?
Todavia, vocês precisam ficar atentas, nós precisamos ficar atentos na questão do time certo, o tempo certo para tudo. Uma das coisas que você precisa se preocupar antes de qualquer outra é em devolver estrutura de corneoterapia, devolver a saúde da camada do manto hidrolipídico da nossa pele, da pele do nosso cliente, né? Depois disso, a gente tem que ir para uma tomada de decisões de diminuir o processo inflamatório lá no processo da melanogênese. A gente tem que se preocupar com um carinha chamado melanócito, que para nossa defesa, ele está ali produzindo melanina de maneira exacerbada. Ele está aumentando a produção de melanina, que causa hipercromias, em defesa da nossa pele. Primeiro porque o nosso sistema de defesa, manto hidrolipídico, foi para caixa prego. Então, tudo quanto é radiação está entrando com a porta aberta. Então, primeiro, fecha essa porta, gente. Segura essa camada no lugar certo, devolve hidratação, hidratação de verdade. Faz corneoterapia nesse povo ontem, que é diminuir a inflamação dos processos de renovação, queratinócito, corneócito, agindo junto ao nosso sistema imunidade da pele, que são as células de Langer, tá? Se você não tratar isso, pode ter o melhor produto clareador do mundo, que o efeito rebote está te esperando ali na frente, ali na esquina. E a gente sabe o quanto é frustrante, o quanto é ruim para nós e para nossa paciente cliente quando você inicia um tratamento e ganha efeito rebote, né? Imediato ou imediato, um pouco mais à frente. Então, prestem atenção na tomada de decisões, dessas sequências que você tem que traçar aí nos processos de tratamento, de gerenciamento e controle. Não adianta só clarear, você tem que gerenciar e controlar os efeitos rebote, porque melasma a pessoa vai ter para a vida toda. Porque todas as vezes que o melanócito se sentir ameaçado, ele vai produzir melanina alterada, uma camada de proteção maior para aquela pele. Então, todas as vezes que a cliente descambetar, usar produto sozinha, sem orientação home care sua. Então, isso tem que ficar muito claro para ela, inclusive na hora de vender o procedimento, tá? Ensinar o que é um melasma e quais são as características, que é o que eu estou tentando fazer para vocês aqui hoje, é o que deveria ser feito e é o que eu faço para todas as clientes consumidoras. Eu faço para vocês, minhas alunas, e faço para as clientes consumidoras, tá? E tem coisas que é nossa obrigação fazer, não é questão de querer mais não. Então, a primeira coisa, camada do manto hidrolipídico restabelecida, hidratação, ok? Depois, eu vou me preocupar em corneoterapia, eu vou me preocupar em diminuir o processo inflamatório e controlar a descamação cíclica, né, desses melanócitos, trazendo essa melanina até as camadas mais externas. Então, eu tenho que controlar isso, amenizar a inflamação, né, que pode estar gerando ao melanócito, que é o carinha que produz a melanina, estresse, de defender o seu DNA. Então, todas as vezes que, principalmente, o raio ultravioleta consegue penetrar pela barreira de defesa da pele, então, falhou a camada do manto hidrolipídico, falhou os sistemas de defesa e imunidade da pele, células de Langer e companhia, esse raio chega num processo inflamatório, que vem aí, não é de hoje, a gente sabe que a mancha não aparece da noite para o dia, chega no DNA do melanócito, causando mutações, podendo causar ceratoses e queratoses actíneas, né, que são benignos, mas que podem virar malignos e que podem causar câncer de pele, carcinomas de maneira em várias etapas aí, né, em várias fases. Então, para evitar isso, para evitar com que haja com processos inflamatórios e com a presença do UVB principalmente, o que o melanócito faz de maneira muito inteligente? Ele começa a produzir uma camada de proteção maior para essa pele. Então, ele começa a produzir cada vez mais melanina. E ao produzir mais melanina, aparece o enegrecimento em determinadas regiões. Por isso que quando eu iniciei aqui, eu falei para vocês,
apesar de inestético, a melanina, ela é mocinho, ela não é vilão. Ela está ali por um meio de proteção. Muitas vezes indesejada, lógico, ninguém quer ter manchas na pele, né? Porque são inestéticas, mas a gente tem que entender que ali tem coisa errada. E que não adianta eu vir com ácidos desesperadamente, ou processos inflamatórios, ou microagulhamento, ou não sei o que lá, antes de segurar o rojão dessa pele. Então não quer dizer que não vá chegar o momento, não vá chegar uma etapa em que eu vou ter que quebrar essa melanina que está ali formada, né, enegrecida. Mas no momento certo eu vou quebrar, conter o processo inflamatório de maneira gradativa. Só que se eu pegar como primeira das minhas opções a quebra e o processo inflamatório, em cima de outro processo inflamatório que eu ainda não controlei e com a barreira da camada do manto lipídico disfuncional, acabou. Não vai ter resultados clínicos favoráveis. Pode ser que no primeiro momento você tenha um bom resultado, mas no segundo momento aquilo ali vai vir em efeito rebote, porque a gente sabe que a cada 28 dias, em média, a gente tem a troca dos queratinócitos das camadas. Então, calma, porque a inflamação que você gerou ali hoje, sem os devidos cuidados com a pele, seja microagulhamento, indico no momento certo. Eu indico todas as tecnologias e todas as técnicas que nós temos, os ácidos maravilhosos, tudo no momento certo. O que nós estamos discutindo aqui hoje é então o pulo do gato, é o entendimento. Se você entendeu e sabe direcionar e controlar, seja lá qual for o método que se adotou, vai funcionar, tá bom? Lembrando de novo, o meu telefone desperta para lembrar vocês que daqui a pouco vai acabar nosso tempo e a gente volta e vocês voltem comigo. Assim que acaba eu já entro de novo e fico aguardando aí uns 5 minutinhos para vocês entrarem novamente, tá bom? Então, eu restabeleci, não é só hidratar, porque a gente tem uma ideia muito fictícia, muito romântica de hidratação. Um tecido em suas camadas, né? Os canais de aquaporina, né? A própria barreira do manto lipídico, tudo isso para se restabelecer, demora aí, gente, de 30 a 90 dias. Então a gente tem uma pretensão muito errada de achar que com 1, 2 sessões a gente consegue de fato reequilibrar tudo isso. Logicamente que a gente sabe que se a gente não iniciar um tratamento coeso com o nosso cliente, com várias etapas, porque a gente inclusive tem os ácidos hidratantes e os ácidos que protegem a barreira do manto lipídico. Então quem assistiu a essa live sabe da importância de conhecer os ácidos e usá-los nessa etapa também. Então não quer dizer que eu só vou pensar aqui em ácido hialurônico, por exemplo. Eu posso pensar em outros como gluconolactona e outros diversos, tá? Então prestem atenção. Nós não estamos aqui dando protocolo, nós estamos aqui dando estratégia de atendimento. Lembra ontem, apesar de ter sido feriado, né? Algumas pessoas não puderam comparecer, a gente entende, mas ontem eu comecei a conversar com vocês sobre como criar estratégias e não somente ditaduras de protocolo. Em como a gente pode pegar tudo que a gente tem de ferramenta, de princípios ativos e melhor utilizar e levando em consideração o que o mercado deseja. Então ontem nós deixamos isso bem claro, né? E hoje, com relação ao melasma, eu quero que vocês montem a estratégia, a linha de raciocínio, que se eu não recuperar a camada do manto lipídico com sistemas de hidratação, remineralização dessa pele, tudo que eu fizer nela se perde. Se eu não me preocupar com o processo inflamatório, o momento certo de causar uma inflamação controlada, antes de eu causar essa inflamação controlada, eu preciso conter a inflamação pré-existente, senão a gente entra naquele famoso ciclo do inflammaging, que é uma inflamação crônica causada de uma inflamação em cima de outra, em cima de outra, em cima de outra. Então a gente só joga coisas que vão causar inflamação, só se preocupa em descamação, em despigmentação. A gente tem que fazer isso sim, mas no momento certo, tá? Então depois de eu conter o propósito primário, que é a barreira do manto lipídico, eu vou para o propósito secundário,
que é a questão da inflamação. Então, nós temos ferramentas como o laser infravermelho, tá? Que é um mediador da inflamação. Eu falei sobre isso para vocês também numa das lives que eu dei, sobre a diferença de cessar a inflamação, que é o que ele não faz, e em controlar o processo inflamatório, ajudar o organismo a se reorganizar de maneira produtiva, sem com isso, né, cessá-lo. Então, nós temos princípios ativos que fazem esse papel. Um ácido que eu contei para vocês, que é o tranexâmico, vocês sabem disso, tranexâmico, ele foi um ácido já muito bem aceito e que ele tem a ação plasmínica, né, que a gente chama que é a ação que vai ajudar a gente no controle da inflamação. Então, não quer dizer que não vá usar ácidos, mas você tem que saber usar princípios ativos com ação mediadora da inflamação, que nós temos vários, e os ácidos do mercado, o momento certo de entrar com cada um deles, na sua estratégia, na estratégia de combate, de fato, de maneira fisiológica e com raciocínio para isso, tá? Depois disso, nós vamos nos preocupar com a questão detox, tá? A gente tem o carvão ativado, que é maravilhoso. Então, as máscaras de carvão ativado que você tem aí e as argilas, elas têm que entrar em vigor neste momento do tratamento para que a gente consiga desintoxicar. Eu tenho um efeito detox bem legal para a pele também, com a fototerapia, que é o uso do LED violeta, né? Que é a oxiterapia. Então, tudo isso vira linha de raciocínio e não protocolo. Mas vamos lá. Depois que eu me preocupei com essas 3 etapas, eu tenho que me preocupar em conhecer o sistema. Então, eu vou iniciar na próxima etapa da nossa live, para não quebrarmos o raciocínio, a importância de conhecer a água, difracionando, né, a questão das reações químicas junto aos ácidos, e a importância de conhecermos os átomos de carbono presentes na melanina e como é que eu consigo definitivamente entender como eu consigo fracionar, quebrar essa melanina que está ali como camada protetora, né? Mas nos trazendo aí uma condição inestética. Então, como esses ácidos, de uma maneira fisiológica, e como a fototerapia, principalmente o LED azul, vai conseguir interagir com essa melanina formada com o principal papel de proteger, né? Então, antes de eu reestabelecer a camada do manto lipídico, proteção, né, da questão da corneoterapia, da célula de Langer e o controle da renovação dos queratinócitos ali, conter os processos inflamatórios e ainda promover um detox seletivo, como é que, antes disso tudo, eu vou interagir tão somente com a melanina? Achar que eu vou conseguir, sem entender como a água o tempo todo faz parte disso e como o carbono é de suma importância para o entendimento do fracionamento, da quebra da melanina propriamente dita.